E aí, vamos seguindo? Pois é. Então, além do critério legalista, do critério do poder executivo, das relações jurídicas e do serviço público, também tivemos ao longo da história a busca do interesse público como justificador do que seria o direito administrativo. O critério teleológico diz respeito à finalidade. Então, o direito administrativo seria toda a atuação do Estado, né? O objeto de estudo do direito administrativo seria toda a atuação do Estado com finalidade pública. Pessoal, toda atividade do Estado, ela deve se pautar na busca pela finalidade pública. Então, quando o Estado edita uma lei, quando ele expede uma lei geral e abstrata, ele está buscando o interesse público, né? Quando ele resolve controvérsias, ele está buscando pacificar, está buscando a paz social e também é o interesse público. Então, a função legislativa, a função jurisdicional também tem a finalidade pública. O critério teleológico, a ideia de que o critério seria a finalidade justificadora da função administrativa, não é suficiente. Realmente, a função administrativa é uma atuação do Estado na busca do interesse público. Esse critério não está errado. O que está errado nele é considerar que isso seria suficiente a conceituar a função administrativa. Por quê? Porque o Estado busca o interesse público, ele tem finalidade pública na sua atuação, mesmo no exercício das demais funções do Estado. Então, a função legislativa, a função jurisdicional são exercidas com finalidade pública, tá? Esse critério teleológico não foi adotado por nós também. Daí, buscou-se o critério negativista, né? O critério negativista ou residual. O critério negativista ou residual, ele estabelece uma noção do direito administrativo que talvez seria a mais simples de todas. A função administrativa é aquela função do Estado que não se configura função política, não se configura função legislativa e nem função jurisdicional. Mas tem um problema. Eu não posso conceituar uma disciplina pelo que ela não é. Eu preciso trazer conceitos que tragam as características da função administrativa. Esse conceito não está caracterizando a função administrativa. Mais uma vez, a gente está diante de uma escola que não trouxe um conceito equivocado. O conceito está certo. O equivocado é você tentar conceituar um ramo do direito, tentar conceituar uma função por aquilo que ela não é. Eu preciso, para fins de conceituação do direito administrativo e da função administrativa, buscar características que o conceituem e não diferenciá-lo das outras atividades estatais. Então, o critério negativista não é o critério ideal para a gente definir o que seria a função administrativa, ou seja, o que seria o objeto de estudo do direito administrativo. Então, esse objeto de estudo do direito administrativo passa a gerar uma discussão maior. Fica difícil a gente conceituar com aquilo que ele não é, tá? Por isso, que estabeleceu-se, né, definiu-se um critério funcional, que é o critério que acabou sendo adotado no Brasil pelo Eli Lopes Meireles. O Eli Lopes Meireles, que trouxe esse critério e que foi o critério adotado pela maioria da doutrina, tá? O Eli, ele não foi o único grande autor na época. A gente tinha o Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, por exemplo, que seguia mais o critério teleológico, mas a doutrina do Eli Lopes Meireles foi a doutrina que foi abordada pelos outros doutrinadores posteriormente. Vou estudar pelo Eli, né? Um aluno pergunta, e aí, posso estudar pelo livro do Eli Lopes Meireles? Tem uma coisa triste para falar sobre o Eli Lopes Meireles. Ele morreu, né? E ele não morreu agora. Ele morreu já tem bastante tempo. Então, o livro dele não está bem atualizado do jeito que deveria. Não é um livro ideal para concurso. É um livro bacana para pesquisa, mas para concurso não, tá? Então, ouça o que eu estou te falando. A gente trabalha aqui todos os dias e eu vou lhe definindo como que você tem que fazer o seu estudo, tá? A experiência da gente aqui é o ponto que você tem de mais importante. Além do conteúdo, experiência. É isso que eu vou passando para vocês aqui ao longo do tempo, né? Sou seu professor para isso. O aluno no dia falou, professor, procurei no Facebook Matheus Carvalho, pedi amizade. Não tem que pedir amizade. Eu não sou seu amigo, né? Eu sou seu professor. Então, se você pede amizade no meu perfil,
Não vai ter amizade, mas não vai ter amizade, vou ser sincero para você, porque eu nem uso aquele perfil. É uma brincadeira. Eu nem uso, o perfil realmente não é usado. Eu tenho um perfil Matheus Carvalho que eu entro nos grupos, eu tenho um grupo para os alunos da OAB, então eu tenho esse perfil. Mas, na verdade, o professor Matheus Carvalho, que é a página, é onde a gente vai trocando ideias, tá? Então, é a minha experiência que eu tento passar para vocês. Por isso, o Eli não é um livro bacana, mas hoje, né, para concurso. Mas o conceito que ele trouxe do direito administrativo é o que a gente adota até hoje. E aí, o critério funcional diz para a gente o seguinte: o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, agentes e atividades públicas para atingir os fins almejados pelo Estado, de forma concreta, direta e imediata. São 4 pontos que eu queria trabalhar com vocês aqui. 4 pontos importantes. Primeiro, o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios. Bacana. Então, existe um conjunto harmônico de princípios que ajudam a costurar esse direito. Qualquer ramo de direito depende desse conjunto harmônico de princípios que vai definir uma lógica a ser aplicada naquele ramo. Eu lhe disse que o direito é lógico e a lógica se baseia justamente nesse conjunto de princípios. Então, o direito administrativo se baseia num conjunto harmônico de princípios. Todos os princípios do direito administrativo são princípios constitucionais. Alguns a gente fala que são princípios constitucionais expressos, né? Estão lá claramente estampados na Constituição. Outros são princípios constitucionais implícitos, mas todos eles são princípios que decorrem da Constituição e que norteiam, auxiliam a gente a aplicar o direito administrativo no caso concreto, inclusive auxiliam na formação legislativa, né, na formação das leis. Esse conjunto harmônico de princípios é indispensável para uma boa formação do direito administrativo. Bacana. Além disso, esse conjunto harmônico de princípios regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas. Então, o direito administrativo estuda os órgãos. Então, nós vamos estudar aqui a organização administrativa, a gente vai estudar as entidades da administração direta, indireta, cada um dos órgãos integrantes dessa estrutura do Estado. Estuda os agentes. E aí a gente vai entender quais são os agentes públicos, né? Quais deles são servidores públicos, quais deles são empregados, temporários, comissionados. Então o direito administrativo se preocupa em estudar esses agentes, em definir normas a serem aplicadas aos agentes. Então os servidores públicos têm um estatuto que regulamenta a atividade deles, que não é a CLT. Então o direito administrativo rege esses agentes. O direito administrativo e as normas de direito administrativo estabelecem regras a serem obedecidas por esses agentes, estabelecem também privilégios concedidos a esses agentes. Bacana. E também as atividades. Preste atenção que atividades não é serviço público. Atividade é muito ampla. Abarca a prestação de serviço público, a celebração de contratos, né? A expedição de atos administrativos, o exercício do poder de polícia, a execução de obras, enfim. Toda atividade estatal, a atividade da administração pública é regida pelo direito administrativo. Então, o direito rege os órgãos, né? Define estrutura, organização administrativa, as pessoas que integram o Estado, rege os agentes públicos e rege também as atividades exercidas pelo Estado. Bacana. O conjunto harmônico de princípios que abarca o direito administrativo rege os órgãos, os agentes e as atividades públicas. E esses órgãos, agentes e atividades buscam atingir os fins almejados pelo Estado. Preste atenção. O direito administrativo existe como forma de atingir os fins almejados pelo Estado. O direito que define quais são os fins almejados pelo Estado é o direito constitucional. Então, o direito constitucional estabelece, né, conceitua, delimita quais são os fins almejados pelo Estado brasileiro. O direito administrativo, ele é um direito que busca atingi-los. Então, o direito constitucional estabelece qual é a finalidade pública, quais são os fins almejados pelo Estado, e o direito administrativo busca atingir esses fins. O direito administrativo traz mecanismos para que o Estado consiga atingir esses fins que ele almeja. Não é um direito conceitual, é um direito prático, concreto, que busca atuar no dia a dia para atingir essas finalidades públicas que o Estado tanto almeja. Perfeito. E olha, só para a gente fechar,
busca atingir os fins almejados pelo Estado de forma concreta, de forma direta e de forma imediata. Vamos lá. De forma concreta, para diferenciar o direito administrativo da função legislativa. Por quê? A função legislativa não é concreta. Né? Então, diferentemente da função administrativa, a função legislativa é geral e abstrata. Não há concretude na função administrativa. A expedição de leis, né, inovando no ordenamento jurídico, é a função legislativa que não tem caráter concreto. Falta na função legislativa justamente essa concretude. Então, essa função legislativa é geral e abstrata, o que já começa diferenciando ela da função administrativa. A função administrativa é uma função concreta, tá? Diferente da função legislativa. Também é uma função direta, diferente da função jurisdicional. A função jurisdicional é uma função indireta. O Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, só atua mediante provocação. O Judiciário não atua de ofício. A função do Judiciário, ela é uma função indireta. Só existe atuação jurisdicional se houver provocação do particular. A administração pública não. No exercício da função administrativa, o Estado atua diretamente. Ele não depende da provocação de nenhum dos atores da sociedade. Nenhum particular interessado precisa provocar o Estado para que ele exerça a função administrativa. A função administrativa é direta. Ela não depende dessa provocação de nenhum particular. E também, a função administrativa é uma função imediata. Diferente da função política, né? A função política é uma função que busca atingir o interesse público de forma imediata, porque a função política ela se preocupa em atender às necessidades do Estado como um todo. Então, se busca atender às necessidades do Estado e não às necessidades públicas. As necessidades públicas são atendidas imediatamente, né, por via transversa. Quando se atende às necessidades do Estado e se busca proteger o Estado por meio da função política, acaba se protegendo também a sociedade, acaba-se também buscando o interesse público, mas um atingimento de finalidade pública de forma imediata. E é isso que diferencia a função administrativa da função política, tá? Isso é muito bacana. Pessoal, ao longo das 23 aulas, você vai ver que a gente vai usar esses conceitos, esses critérios, sem que eu precise explicar de novo. Então, essa primeira aula toda, né, esses primeiros 2 blocos que eu vou lhe dando conceitos, e os 2 últimos blocos que a gente trata de princípios, são fundamentais para que você consiga entender todo o restante da matéria. Sem elas, você não consegue captar o direito administrativo do jeito que precisa, tá? Eu não posso permitir. Você não pode raciocinar o direito administrativo como quem raciocina o direito penal. Cada matéria tem uma forma de raciocínio. E é isso que você tem que entender. O que você aprende de direito penal? Que se lasque a sociedade. A gente protege o réu, né? O que você aprende de direito do trabalho? Que se lasque empregador, todo mundo, a proteção é para o empregado. E direito civil, igualdade, todo mundo igual. Igual, igual, igual. O direito administrativo não. Ele tem uma interpretação diferente e isso é relevante. Se você não aprender a raciocinar direito administrativo, eu vou dar murro em ponta de faca durante 23 aulas. Então eu preciso que você raciocine a minha matéria do jeito que ela precisa ser raciocinada, tá bom? Então vamos continuar aqui. A princípio, o direito administrativo é esse conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, agentes e atividades públicas para atingir os fins almejados pelo Estado, de forma concreta, direta e imediata. Perfeito. Com isso entendido, eu vou até pular as fontes, daqui a pouco eu volto para falar das fontes do direito administrativo, porque eu quero chegar exatamente no que eu estava conversando com vocês. Interpretação. Quando eu falo da interpretação do direito administrativo, para mim, é muito importante que você interprete o direito administrativo com base em 3 critérios básicos. Vamos lá. As interpretações, os critérios hermenêuticos que você aprende, né, no direito como um todo, na teoria geral do direito, são aplicadas aqui. Então, você vai utilizar de interpretação teleológica, né, aquela interpretação da finalidade, interpretação sistemática, interpretação literal. É claro, todas as bases de hermenêutica, todos os critérios interpretativos utilizados no direito devem ser utilizados também no direito administrativo. Eu não estou discutindo isso com vocês, tá? Na verdade, o que eu quero é que você aprenda a raciocinar direito administrativo e interpretar ele da forma
que vai te ajudar a entendê-lo. Então, eu preciso que você entenda que todos os métodos interpretativos têm que tomar por base 3 requisitos. Primeiro, existe um critério que tem que ser analisado no direito administrativo, que é a desigualdade jurídica. No direito administrativo, não há a ideia de igualdade que você aprende no direito civil, né? Então, no direito administrativo, não se preocupa o direito em garantir aquela isonomia, aquela igualdade par e passo como no direito privado, né? No direito civil, existe uma igualdade entre as pessoas são iguais, as pessoas devem ser tratadas isonomicamente pelas outras pessoas, pelo Estado, pelo direito. No direito administrativo, não. No direito administrativo, existe uma desigualdade. O Estado, ele está em desigualdade quando comparado com o particular. Aqui não há uma relação de igualdade entre o Estado e os particulares. O Estado, ele representa toda a sociedade. E todas as vezes que você pensar em um contrato, por exemplo, celebrado pelo Estado, considere que toda a sociedade está celebrando o contrato com um único agente. Então, obviamente, se houver necessidade, o Estado vai limitar o direito desse particular para adequá-lo ao interesse de toda a sociedade. Então, essa desigualdade jurídica é o primeiro critério interpretativo que eu preciso que esteja na sua cabeça. Todas as vezes que você estiver interpretando uma situação do direito administrativo, eu preciso que você interprete enxergando e entendendo que é razoável uma desigualdade aqui. Não há igualdade, existe desigualdade, prerrogativas e supremacia dada ao Estado. O Estado, quando atua com particulares, atua com desigualdade. Ele atua acima desse particular, porque ele representa a coletividade, ele representa toda a sociedade, e por isso a interpretação das normas deve ser feita em favor desse Estado e não desse particular. Tá certo? Além do critério da desigualdade, que é um critério interpretativo indispensável, você precisa enxergar como critério interpretativo também a discricionariedade. A necessidade da discricionariedade administrativa. O que eu estou lhe dizendo? Eu estou lhe dizendo que a lei norteia a atividade estatal, mas ela não é absoluta e objetiva. Então, a princípio, mesmo naquelas situações em que a lei determina como a administração deve atuar, a própria lei pode deixar ao agente público uma margem de escolha em cada caso concreto. Essa discricionariedade, pessoal, ela é indispensável para que o administrador público possa concretizar a norma geral e abstrata apresentada pela lei. Então, a lei, ela estabelece uma norma geral. Ela inova no ordenamento jurídico, não considerando as diferenças de cada caso concreto. Então, é muito importante, para que o direito administrativo consiga ser lógico e seguir uma lógica, que ele possa interpretar e aplicar essa lei de formas diferentes, em situações e casos diferentes. Essa discricionariedade é uma forma de interpretação do direito administrativo. O administrador público tem que analisar a atuação administrativa, sempre atuando, colocando a lei dentro de cada caso concreto. Então, a lei, ela deve dar ao agente público essa margem de escolha, tá? Por fim, a gente tem que utilizar como critério interpretativo a presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração. É um dos vários atributos que a gente vai aprender quando for estudar os atos. Mas, de antemão, quando a administração atua, ela não atua, né, como um particular atuar, pensei, logo agi. Não. Na verdade, no direito administrativo, qualquer atuação da administração tem que ser previamente justificada, tem que ser precedida de um devido processo legal. Se a atividade de algum particular for atingida, tem que respeitar contraditório e ampla defesa. Ou seja, essa atuação do particular, ela, na verdade, é uma atuação que deve respeitar, essa atuação do Estado, desculpe, é uma atuação que respeita uma série de critérios. Por isso, no momento que esse ato é praticado, até que se prove o contrário, ele é presumivelmente legítimo. Então, a administração não precisa provar que os atos que ela pratica são legítimos. Considera-se legítimo, né? A presunção é uma presunção relativa, é uma presunção juris tanto, então pode-se provar o contrário. Mas o critério de interpretação a ser aplicado é: enquanto não se provar nada em contrário, o ato praticado pela administração produz efeitos. Então, eu preciso interpretar uma atuação administrativa como uma atuação com eficácia. Os atos praticados pela administração produzem efeitos até que se prove que ele não é legítimo.
porque até essa prova ele vai ser considerado legítimo, certo? Então, a desigualdade jurídica, a presunção de legitimidade dos atos praticados pela administração e a necessidade da prática de atos discricionários são critérios interpretativos que vão te ajudar a raciocinar esse direito administrativo, tá bom? Daí, só para a gente ir concluindo, eu quero que você saiba que quando se trata de fontes do direito administrativo, a doutrina costuma dizer, vem para cá, Tiago, que as fontes do direito administrativo, elas podem se dividir em algumas. Basicamente, a fonte primordial do direito administrativo é a lei, né? A lei, a produção legislativa, né, norma geral e abstrata, com o poder de inovar no ordenamento jurídico, é a fonte primordial do direito administrativo. Inclusive, a gente vai estudar o princípio da legalidade mais adiante e vai ver que a atuação administrativa depende da prévia tipificação legal. Então, sem que haja lei, não existe atuação do administrador público. A lei é a fonte básica desse direito. O direito administrativo, justamente por ele ser um direito garantidor dos direitos dos particulares, justamente pelo fato de que o Estado está com desigualdade em relação a esse particular, tem que ter base legal. Então a lei é a fonte básica, é a fonte primária, né? Mas também hoje se fala na jurisprudência, na era dos precedentes, né? A gente vive na era dos precedentes. E nessa era dos precedentes, a jurisprudência, ela é também muito importante. Hoje, a jurisprudência pode ser enxergada em determinadas situações como fonte primária do direito também. As súmulas vinculantes, por exemplo, desde que votada nos moldes que a Constituição determina e ganhando essa força vinculante, ela obriga a administração pública. A súmula vinculante, ela vincula a função administrativa e a função jurisdicional. A súmula vinculante não vincula a função legislativa, não vincula a função política, mas ela vincula o judiciário no exercício da função jurisdicional e ela vincula também a atuação administrativa. Então, desde que essa súmula seja votada nos moldes que o texto constitucional determina, ela pode criar direitos e obrigações no direito administrativo. Então, essa súmula pode determinar ser uma fonte primária do direito administrativo, impondo regras que devem ser observadas pela administração pública. Repito, não é qualquer súmula, eu estou falando de súmulas vinculantes. Fora as súmulas vinculantes, qualquer outra súmula ou jurisprudência acaba sendo uma fonte orientadora, né, da administração pública, uma fonte interpretativa, né, então isso é importante. Também é fonte do direito administrativo a doutrina. Então, os estudiosos do direito administrativo, eles acabam auxiliando na interpretação do direito administrativo, né? Ela é uma fonte secundária. Ela não é uma fonte primária. A doutrina não pode criar direitos e obrigações, né? Mas ela é uma fonte interpretativa, ela é uma fonte secundária. Ela acaba auxiliando na atividade administrativa. Ela auxilia a administração pública nas melhores escolhas em cada caso concreto, dentro dos limites da lei, né? Então, essa doutrina, ela acaba sendo relevante, inclusive, para embasar decisões administrativas, quando a lei confere ao agente uma margem de escolha. Então, para justificar a escolha, o administrador público muitas vezes se vale dessas construções doutrinárias. Também é fonte do direito administrativo, são fontes os costumes, né? Os costumes, na verdade, eles costumam ser não só fontes secundárias, como também fontes indiretas. Porque o costume, ele acaba sendo uma fonte que auxilia muito mais na elaboração das leis. Então, a ideia é de que esse costume, né, esse costume do dia a dia do direito administrativo, ele acaba auxiliando e interferindo muito na elaboração da lei. O costume do direito administrativo faz com que o legislador tenha uma elaboração de lei buscando seguir ou pelo menos atender a esses costumes. E os princípios gerais do direito, né? Não estou falando dos princípios expressos na Constituição, não estou falando de princípios do direito administrativo, estou falando de vetores gerais. São fontes secundárias também fontes indiretas, fontes que auxiliam na elaboração das normas jurídicas. A ideia do princípio geral do direito é essa. Então, ninguém pode se valer da própria torpeza, né? São princípios gerais do direito, princípios que norteiam o direito como um todo. Por fim, para a gente finalizar, eu quero que você saiba que no que diz respeito ao controle da atuação administrativa, existem dois sistemas administrativos no mundo. Então,
No direito comparado, cuidado, isso cai bastante nas provas de concurso, tá? No direito comparado, os sistemas de controle da atuação administrativa se dividem em dois. O primeiro sistema de controle é o sistema que até hoje está vigente na França. A gente chama de sistema do contencioso administrativo. O sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês, é o sistema que até hoje é aplicado no direito francês. A ideia é de que o Poder Judiciário, ele julga todas as controvérsias que existam naquele Estado, menos as controvérsias que envolvam a administração pública. Por quê? O sistema francês, ele enxerga a separação de poderes de forma absoluta. Então ele entende que se o Poder Judiciário proferir uma decisão obrigando a administração pública, a gente teria a invasão de um poder sobre o outro. Por isso, o Poder Judiciário julga todas as controvérsias e litígios existentes no Estado, menos aqueles litígios em que a administração pública seja parte. As controvérsias que tenham como uma das partes a administração pública só podem ser julgadas pela própria administração. Então, nós temos um sistema de contencioso administrativo, que é uma jurisdição administrativa. O Conselho de Estado, o famoso Conselho de Estado francês, é um órgão da administração pública que tem a função de julgar a própria administração. E o mais importante, as decisões do Conselho de Estado, elas formam coisa julgada material. Elas têm caráter de definitividade. Então, essas decisões, elas não estão sujeitas ao controle jurisdicional posterior, porque você vai dizer que existe a possibilidade de processo dentro da administração pública no Brasil. A diferença é que a decisão administrativa num processo administrativo no Brasil se sujeita a controle jurisdicional posterior. Se você se sentir prejudicado, você pode ir ao judiciário, requerendo anulação daquela decisão administrativa. No contencioso administrativo, não. As decisões do Conselho de Estado formam coisa julgada material. E aí, as decisões proferidas pela própria administração pública, dentro desse contencioso administrativo, elas têm caráter de definitividade, tá? Esse critério, esse sistema, ele peca pela quebra de imparcialidade. Esse é o problema, porque a própria administração pública é julgada e julgadora. É muito difícil se pensar numa imparcialidade da administração pública quando ela atua como julgada, mas ela também atua como julgadora de si mesma, né? As decisões administrativas, então, acabam decidindo a controvérsia ou em favor ou contra a própria administração. Então, essas decisões, elas se baseiam nesse sistema que a gente também chama de sistema de dualidade de jurisdição, porque nós temos a jurisdição comum e nós temos a jurisdição administrativa. Então, são duas jurisdições que convivem dentro de um mesmo sistema. Esse sistema, obviamente, não foi adotado no Brasil. O Brasil adota o segundo sistema. O segundo sistema, que a gente chama de sistema de jurisdição única, ou sistema de jurisdição única, ou de unicidade de jurisdição, ou ainda o sistema inglês. O sistema inglês, ou o sistema de unicidade de jurisdição, estabelece que somente o Poder Judiciário, somente o exercício da função jurisdicional, pode proferir decisões com caráter de definitividade. As decisões administrativas, elas se sujeitam a controle jurisdicional posterior. A coisa julgada material, ela só pode ser formada de uma decisão judicial. Somente as decisões proferidas pelo Poder Judiciário têm caráter de definitividade. Somente essas decisões formam coisa julgada material, tá? Então, mesmo que haja um processo administrativo e a matéria forme coisa julgada na esfera administrativa, ela sempre vai se sujeitar ao controle judicial posterior. Então, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, regulamenta que no Brasil, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do Poder Judiciário, deixando claro que o direito brasileiro adota o sistema de unicidade de jurisdição. Então, todas as lesões ou ameaças de lesão, inclusive aquelas ameaças ou lesões que tenham a administração pública como parte, se sujeitam ao controle pelo Poder Judiciário. Claro, mediante provocação, o Judiciário no Brasil não atua de ofício, mas ele tem essa possibilidade de controlar a atuação administrativa. Então, esse é o sistema que a gente adota no direito brasileiro. Bacana?
Perfeito. Com isso entendido, acho que a gente pode começar a trabalhar princípios aplicáveis à administração, começar a entender como é que funciona o chamado regime jurídico administrativo, que é o segundo ponto da aula de hoje, tá bom? Sai daí não, eu já volto.